Para falar aí desse prazo que as empresas têm para se cadastrarem no domicílio judicial eletrônico. Mas antes da gente falar do prazo, eu queria que você explicasse aqui aos nossos telespectadores leigos como eu, o que é esse domicílio judicial eletrônico. Perfeito, Rodrigo. Rodrigo, o domicílio judicial eletrônico nada mais é do que uma solução, uma ferramenta tecnológica introduzida pelo programa Justiça 4.0, que é um programa criado pela participação do CNJ, a contribuição do CNJ, junto com o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento. Ele tem a sua origem, na verdade, a idealização dessa ferramenta, ela tem a sua origem no artigo 246 do nosso Código de Processo Civil, que permite a comunicação dos atos judiciais por via eletrônica, né? Então, nós temos aí a permissibilidade do Código de Processo Civil e, posteriormente, o CNJ traz, na sua resolução 455, a regulação dessa comunicação. Por fim, agora, a portaria 46 traz os prazos para que as pessoas, sejam elas jurídicas ou físicas, se adaptem ao domicílio judicial eletrônico, que é uma ferramenta que unifica toda a comunicação dos tribunais. Nós temos 90 tribunais no nosso judiciário, espalhados por todo o país. Anteriormente, nós tínhamos que ficar folheando os jornais para poder saber das comunicações judiciárias, sejam intimações, citações. Atualmente, com o domicílio judicial eletrônico, isso tudo é unificado numa única plataforma, que é a plataforma do domicílio judicial eletrônico. Ou seja, é uma tecnologia que vem para ajudar nessa busca ou pesquisa que se precisa quando se tem que buscar em outro domicílio, é isso? Perfeito, Rodrigo. Não só isso, como você tem as comunicações oficiais. Com esse cadastro que iniciou-se agora dia 1º de março, né, com um lapso temporal de 90 dias, as empresas têm até 30 de março para se cadastrarem. Elas devem entrar no portal do CNJ, lá tem o caminho do domicílio judicial eletrônico, juntamente com a sua chave de acesso. Toda empresa hoje tem o certificado digital, ela acessa e faz o cadastro do seu responsável, também do seu endereço eletrônico, do seu e-mail, né? Podendo cadastrar as filiais e outras informações. A partir daí, toda a comunicação do judiciário, ela automaticamente vai ser encaminhada para aquele e-mail. Há um lado muito positivo nessa integração, mas há um lado negativo? Não vejo, Rodrigo. Eu vejo, sim, que esse avanço traz não só a transparência, a celeridade, a segurança das comunicações do judiciário. Você tem aí uma comunicação simples como uma intimação. Você, por exemplo, uma empresa, você tem uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela vai ser intimada, ela é encaminhada para o e-mail que foi cadastrado no DJE, no domicílio judicial eletrônico, e a partir desse envio você tem 10 dias corridos para visualizar aquela informação. Após essa visualização que começa a contar os prazos, né? Começa aí a iniciar o prazo propriamente dito judicial. Todas as empresas se enquadram nessa categoria de ter que se aderir a esse domicílio? Não, Rodrigo, por enquanto a portaria 46, ela determinou o prazo primeiro para as instituições bancárias, né, que foi no início do ano. Posteriormente, as pessoas jurídicas privadas, né, as empresas de médio e grande porte. Mas a ideia do judiciário, do CNJ, é que essa ferramenta ela abranja todas as pessoas jurídicas e, quem sabe, até as pessoas físicas. É o futuro, né, Rodrigo? Nesse momento, então, só as médias e grandes. Médias e grandes empresas. Elas têm, por enquanto, o cadastro voluntário, né? A partir de 30 de maio, ele é compulsório. Quem não se cadastrou até 30 de maio, vai haver o recolhimento das informações que tem na base de dados da Receita Federal para fazer esse cadastro compulsório. Ô Igor, e por que então não já foi feito 100% compulsório? Qual é o prejuízo da empresa que não se cadastrar voluntariamente, ou o que é que pode acontecer com esse cadastro compulsório? Excelente pergunta, Rodrigo. Imaginemos que o cadastro da Receita Federal nem sempre está totalmente atualizado. Você tem um e-mail equivocado, antigo, que não está mais em uso.
confuso, você tem um e-mail com um erro, você tem um administrador, uma pessoa que é responsável pela empresa que não responde mais pela empresa. Então, os dados não estão atualizados em sua maioria. É a oportunidade do empresário ir lá e atualizar para não ter prejuízos. Que prejuízos? Por exemplo, a perda de um prazo processual. A partir de 30 de maio, se torna compulsório. A partir de 30 de maio, o único meio exclusivo, tirando a citação por edital, será através do DJE, do Domicílio Judicial Eletrônico. Então, a pessoa poderia receber um e-mail desatualizado, não ter ciência daquele prazo e acabar perdendo ou sendo revel em um processo, ou até, que é a mais severa, uma multa, aplicação de multa de 5% do valor da ação por ato atentatório à dignidade da justiça. E aquele que não se cadastrar e de repente for cadastrado ou compulsoriamente, ele depois tem a opção de ir lá e alterar esses dados que porventura ele atente que esteja errado? Sim, através do próprio sítio do Domicílio Judicial Eletrônico, ele vai poder fazer alterações em seu cadastro, tanto agora no momento voluntário, quanto posteriormente. E onde é que entra a assessoria de um advogado para isso? Onde é que a empresa precisa de um serviço advocatício para esse trabalho? Para realizar, propriamente dito, o cadastro não é necessário. É sempre importante ter uma assessoria jurídica especializada principalmente aos empresários, para que seja um norte. Nós temos um emaranhado legislativo, um emaranhado de normas no Brasil, seja tributário, trabalhista, enfim, empresariais, complexo. E o advogado ele passa a ser o farol que ilumina o caminho para que o empresário possa empreender com segurança. Na hora desse cadastro, é importante estar ao lado da assessoria jurídica ali para alinhar esses pontos? Rodrigo, é bem simples o cadastro. Se você entrar no CNJ, no site do CNJ, eu sou bem claro, não é necessário contratar um advogado para fazer esse cadastro. É muito simples. Você entra no site do CNJ com o seu certificado digital da empresa, da pessoa jurídica, acessa com o certificado digital e lá é autoexplicativo, você tem o espaço para colocar, alterar o seu e-mail, a pessoa responsável pela empresa, cadastrar manualmente ou de forma automática as filiais. Não vejo necessidade de se contratar um advogado para esse serviço. E é uma senha pessoal, ela pode ser repassada para quem de repente acompanha esses processos, para quem faz esse acompanhamento? A chave é o certificado digital empresarial. Então, o administrador é o titular daquela chave. É importante que não seja transferido, é uma questão de segurança. Qual é hoje a maior preocupação das empresas em não aderir a, por exemplo, esse serviço? Bom, se ele não aderir, ele fica sujeito aí a perda de prazos processuais, até mesmo a aplicação da multa de 5% por ato. Mas há perdão lhe interromper, mas há um motivo para que ele não queira aderir ou não? Porque você sabe que no Brasil tudo se acha que é um problema. Ou não, as empresas não têm que se preocupar com isso, pelo contrário, como você falou, é um avanço para elas. Eu vejo como um avanço. Aquela empresa proba que tem o interesse de estar cumprindo com as responsabilidades jurídicas, suas responsabilidades empresariais, que quer estar e precisa estar antenada com os processos e os acontecimentos que ocorrem dentro dos seus processos, é uma ferramenta fantástica de transparência, de celeridade, de segurança, de união. Como eu disse, antigamente você tinha 90 tribunais espalhados por todo o país. Hoje você tem a comunicação de todos esses 90 tribunais encaminhados para um único endereço, o seu endereço de e-mail. Então eu não vejo ponto negativo para o empresário em aderir, a não ser que ele esteja, obviamente, querendo se esquivar de processo, e aí ele acaba tendo o reflexo disso, as penalidades que cabem. Há alguma exigência de estar apto em todas as certidões, de declarações para fazer esse cadastro? Não, você tem, quando obviamente seu CNPJ tem que estar ativo, você entra dentro do cadastro, tem um termo de adesão, se as suas informações não estiverem compatíveis, a orientação é que procure a Receita Federal para atualizar os dados antes de assinar o termo, mas após a assinatura do termo,
que é digital também, já se abre o campo para você inserir os dados do responsável pela empresa e o próprio e-mail. Pós-cadastro é feito esse cruzamento com os dados da Receita, Igor? Sim, eles vão se alimentar, né? Ele vai ser a base de dados onde será, tanto para o judiciário quanto para a Receita, uma base única. Então, ou seja, não adianta você ali querer burlar alguma coisa, porque depois vai vir esse cruzamento, que hoje está sendo comum em tudo, né? Declarações de prova de vida, declarações de imposto de renda, cada vez mais o cruzamento de informações tem facilitado, mas tem dificultado aí a vida de quem quer burlar as informações, né? Verdade, aí é difícil para quem não quer seguir com a legalidade. Você tem, por exemplo, a lei do CPF, saiu agora, salvo engano, saiu no ano de 2023, o primeiro prazo para cadastramento é a Lei 14.324, salvo engano, encerrou agora, que é a união das bases de dados, das informações dos órgãos públicos. Então, hoje, o cidadão, para buscar o serviço público, ele não necessita mais ter o RG, o CPF, é tudo unificado na base de dados da Receita Federal. E isso aconteceu com a pessoa física e vai acontecer também, está acontecendo também com a pessoa jurídica. Ou seja, o cerco cada vez mais se fechando. Cerco fechando e as informações mais coesas. O Brasil sempre foi entendido como um país onde o devedor sempre era beneficiado, e eu entendo que dessa forma a justiça começa a realmente ajustar a cobrança judicial no sentido das responsabilidades judiciais de uma forma mais segura. E a tecnologia, claro, favorecendo a isso. Em tudo, inclusive auxiliando no combate à corrupção, né? Você tem aí a limitação de decisões discrepantes e tal, porque está tudo na transparência, está tudo encaminhado diretamente, o empresário pode ver diretamente na sua caixa de e-mail o que está acontecendo no seu processo, a demora, cobrar os prazos necessários, né? Você acha que isso tem também ajudado a crescer o número de pessoas se formalizando ou de empresas saindo de uma situação de média grande ou de pequena a média aqui no país? Não, eu não acredito que isso venha contribuir, não o domicílio judicial eletrônico. Mas eu digo essa confiabilidade no país enquanto justiça. Se você aumenta a confiabilidade na justiça, você tem aí uma crescente de investidores. E aí sim, o aumento das pequenas, médias, grandes empresas, considerando a segurança jurídica que o país proporciona, né? Igor, eu queria agradecer muito a sua participação, pedir para que você deixe aí suas redes sociais. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, queira aí algum esclarecimento, ou lhe procurar até profissionalmente, para não só esse tema, que você aí é um advogado que trabalha com vários temas aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, que você deixe suas redes sociais, já agradecendo muito aqui mais uma vez sua presença. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, caros telespectadores da TV Band. Agradeço a oportunidade. Quem tiver mais dúvidas, podem nos procurar através do WhatsApp 84-981 30 31 31 ou nas nossas redes sociais, @Rentes Advocacia. E se quiser também conhecer o nosso portal, rentesadvocacia.com. É isso aí. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Olha, a nossa entrevista